A última vez que o cometa Halley passou na órbita da Terra foi em 1986. E a próxima data prevista para a passagem está designada para o verão de 2061. Porém, enquanto esse tempo não chega, temos um outro cometa que está passando pelo planeta Bola de uma forma assustadora. E é claro que eu estou falando do cometa Halley, que será o assunto do nosso vídeo de hoje. Olá, meus caros entusiastas do esporte mais amado do planeta. Eu me chamo Mauro Maia, este é o Los Futebólicos, o canal que proporciona a vocês um debate mais aprofundado acerca do futebol. E o assunto de hoje, como eu bem disse na introdução, é exatamente o cometa Haaland. Afinal de contas, né, o jogador está trazendo consigo números absurdos que a gente precisa discutir mesmo sendo o início de temporada. Chega a ser assustador observar aí o norueguês atuando nos gramados da Premier League. Bom, de antemão, a gente tem que falar aqui que o Haaland já tem quebrado alguns recordes muito interessantes. O Haaland, por exemplo, é o jogador da atualidade que demorou menos partidas para marcar 100 gols. O Haaland demorou 146 partidas para marcar 100 gols, diferentemente de Mbappé e Neymar, que mesmo mais jovens do que o Haaland, demoraram um pouco mais para chegarem nesta marca. O francês demorou 180 jogos, enquanto o brasileiro demorou 184 jogos para atingirem a mesma marca de Haaland. Um detalhe importante e curioso é que o Haaland também atingiu esses números antes mesmo do Messi e do Cristiano Ronaldo, que demoraram também a chegar aos 100 gols, né? Demoraram até mais do que o Neymar e o Mbappé. O Messi, por exemplo, demorou 210 jogos para chegar na marca dos 100 gols e o Cristiano Ronaldo demorou 301 jogos para chegar na marca dos 100 gols. Outra métrica importante e batida aí pelo norueguês é o fato de que ele se tornou o jogador mais jovem a atingir 25 gols na Champions League. Métrica aí que estava sendo ostentada pelo Mbappé, que tinha atingido 25 gols com 22 anos e 80 dias, e o Haaland com 22 anos completados em julho desse ano, anotou os mesmos 25 gols, precisando apenas de 20 jogos, enquanto o francês levou 42 partidas até chegar nestes números. Outro ponto interessante de ser destacado, e tão importante quanto os outros dois recordes que nós trouxemos, é o fato de que o Erling Haaland conseguiu aí ser o jogador mais jovem a marcar 3 hat-tricks consecutivos na Premier League, com menos partidas no caso, né? Porque a gente está falando aí de chegar a essa meta até a 8ª rodada. Ele precisou de 8 jogos, né, dentro da Premier League para poder atingir essa meta de 3 hat-tricks consecutivos, né, ultrapassando aí a marca, né, do Michael Owen, que precisou de 48 jogos até alcançar esta marca, né? Então o Haaland já pisa na Premier League, deixando a sua marca estabelecida, consolidada e assustando a todos, como eu bem disse, né? Mas vamos falar, meus amigos, aqui de gol, porque falar de Haaland é falar de gol. E nessa temporada em específico, o Haaland tem 20 gols marcados, sendo que 15 deles foram na Premier League e 5 foram na Champions League. Na Community Shield ele não marcou gols, né? A Community Shield aí que foi disputada entre Liverpool e Manchester City, no qual os Reds saíram campeões do confronto. Além disso, o norueguês também tem 3 assistências, sendo todas elas concretizadas na Premier League. E 13 jogos na temporada, sendo um na Community Shield, outros 9 na Premier League e outros 3 na Champions League. Porém, o mais importante da gente perceber é que o Haaland ele é um atacante multifacetado no que diz respeito a gols, porque ele consegue fazê-los de maneiras diferenciadas. Então, o Haaland é um atacante que consegue fazer gols de cabeça, é um atacante que consegue fazer gols com o pé direito, com o pé esquerdo, de fora da área, de dentro da área. A gente está vendo aí, ó, 3 gols de cabeça. Dentro da área são 19 gols, o que mostra muito de como ele se posiciona bem dentro ali da grande área, né? Para poder ser um homem mais terminal, que recebe esse último passe para a finalização, principalmente no City, onde essa bola chega com muito mais facilidade do que chegava na época de Borussia. Os gols fora da área
apenas um, e foi marcado inclusive de perna direita, que é muito interessante de ser percebido, né? Já que o Haaland tem uma facilidade maior aí com a perna esquerda. Gols de pênalti, apenas um gol de pênalti, o que torna mais incrível ainda essa quantidade de gols marcados, porque a maioria dos gols marcados foi com bola rolando. E lógico, aqui a gente não quer depreciar quem marca muitos gols de pênalti, até porque também é um mérito do batedor acertar uma quantidade grande de pênaltis. Mas logicamente que impressiona mais o fato dos gols terem sido realizados com a bola rolando, que demonstra mais uma vez essa questão de ser um jogador mais terminal, né? Algo que você pode imputar tranquilamente ao Haaland sem maiores problemas. Além disso, a gente está vendo ali, ó, com a perna direita, o Haaland marcou tão somente 3 gols e com a perna esquerda, o Haaland conseguiu marcar aí 14 gols, né? Uma quantidade massiva de gols marcados com a sua perna esquerda, que mostra realmente que é uma facilidade por parte do jogador, é a perna preferencial do Erling Haaland. Como eu havia dito, existe uma predominância de gols marcados dentro da área. E a gente está vendo nesse mapeamento das finalizações do Haaland, os gols, né, que saem de dentro da área. Só para poder esclarecer, na legenda, né, o que está em azul são as finalizações tentadas, nas quais não houve gol, mas foram no alvo. O que está com X significa que ele tentou finalizar, mas não obteve êxito em acertar o alvo. E o que está em roxo, são as bolinhas em roxo no mapa, com a predominância grande, né? Uma aglomeração grande das bolinhas roxas aí dentro da área, são os gols que o Haaland marca e corresponde exatamente ao que tinha sido falado anteriormente em relação a essa quantidade massiva de gols marcados de dentro da área. Vocês estão vendo ali que só tem um pontinho roxo, né, de fora da área. Foi um gol que o Haaland marcou aí direito. Outra coisa que impressiona muito é a quantidade de finalizações por jogo. A gente está falando de 4,21 finalizações por jogo, com uma eficiência, meus amigos, de 55,8%. Ou seja, das 4 finalizações que o Haaland dá em média em cada jogo, pelo menos 2 vão no alvo. E isso é algo assim que impressiona muito, né? Uma assertividade muito grande, muito grande. Times campeoníssimos não têm essa quantidade de percentual em termos de acerto dentro de um campeonato, por exemplo. E o Haaland consegue ostentar essa margem de êxito que torna ainda mais, como já falei várias vezes aqui durante esse vídeo, absurdas as suas atuações. Mas o que chama atenção também no Haaland é o fato de que ele é um jogador realmente muito terminal. E justamente por isso a gente trouxe aqui uma jogada que vem se repetindo no contexto do Manchester City, no qual o Haaland é o elemento principal, digamos, e que vai ser algo costumeiro ao longo da temporada. Uma movimentação do Haaland, né, onde ele busca ali as costas da linha de defesa, realizando um desmarque em ruptura para poder receber essa bola num ponto futuro e finalizar com muita agressividade. O primeiro lance que a gente faz a avaliação é um lance aqui contra o Aston Villa, onde o Haaland recebe essa bola, percebam, nas costas ali da linha de defesa, entre zagueiro e lateral, e ele consegue finalizar com muita agressividade. Ele se coloca ali no ponto cego, né, do zagueiro, para poder receber essa bola no espaço onde é favorável à sua finalização. Também na Premier League, dessa vez contra o Crystal Palace, a jogada ela vai se repetir e dessa vez pelo outro lado, né? O Haaland ele vai receber essa bola mais uma vez entre zagueiro e lateral, de modo a finalizar para o gol com muita tranquilidade, com muita calma, mas sem deixar de ser agressivo nos seus movimentos. E isso é muito importante. Não estou trazendo aqui uma movimentação que só o Haaland faz, né? Até porque tem outros atacantes que também executam esse movimento de maneira satisfatória, de maneira exitosa. A grande questão que chama a atenção aqui é a agressividade do movimento com a qual o Haaland se coloca no espaço para poder finalizar, o que torna ele um adversário quase que imparável, mesmo que o marcador ou o seu opositor tenha plena convicção dessa movimentação de maneira anterior à partida. É difícil, existe uma diferença muito grande entre você saber o que será feito e se antecipar ao movimento, de obstar ali algo que é quase que impossível de ser obstado, diante da excelência da movimentação, da execução do gesto, né? Então, tudo isso é importante da gente trazer aqui para poder entender o quão grande
o Haaland dentro do contexto hoje do Manchester City e também o grau de excelência da execução desse movimento, e o foco principal realmente tem que ser essa questão da agressividade do movimento, tá? Essa ostensividade com a qual o Haaland se coloca nesse espaço para poder finalizar faz com que nenhum dos seus opositores possa obstar o movimento. Então, isso é um ponto muito importante. E aí a gente finaliza aqui, ó, os lances escolhidos, né, para poder demonstrar essa característica do Haaland com o gol que ele faz contra o Borussia, né? E aí, para mim, um dos que mostra de maneira muito assertiva essa movimentação, dando uma finalização, inclusive, do Cruyff contra o Atlético Madrid, algo que foi mencionado pelo Guardiola em coletiva, demonstrando como o gol ativou a sua memória, né, diante ali do ocorrido, e trouxe essa lembrança de um dos mentores, né, do Guardiola, que é o Johan Cruyff, e um dos mentores não só em campo, mas também à beira do gramado, né, como um treinador. Afinal de contas, o Guardiola foi treinado aí pelo Cruyff e tem muita influência da filosofia que era pregada ali pelo Cruyff no futebol. Bom, meus amigos, conseguimos falar um pouco aqui sobre o Erling Haaland, que é o cometa Haaland na realidade, né? E mostramos quão grande tem sido essa temporada do Erling Haaland. A gente está falando aí de 20 gols em 13 jogos. Se a gente somar com as assistências, são 23 participações diretas em gols, o que só traz à tona mais uma vez, né? Repito, a grandeza desse atacante que estamos vendo. Eu queria saber de vocês com quantos gols o Haaland vai terminar a temporada. Ao final da temporada, quantos gols o Haaland terá? Então deixa aqui, ó, nos comentários com quantos gols o Haaland vai terminar a temporada europeia. No mais, siga o Los Futebólicos para continuar apreciando aqui o nosso trabalho e também ative as notificações para que vocês recebam todo o nosso conteúdo. O YouTube encaminhe para vocês o nosso conteúdo da melhor maneira possível e vocês possam ficar por dentro aí de toda a nossa programação. Além disso, peço que vocês compartilhem o nosso vídeo e aguardem para mais conteúdo.